Oi gente, tudo bom com vocês? Vou falar hoje sobre esse livro aqui, Moll Flanders, de Danielle Defoe, que foi minha leitura do mês de março. Então eu tenho essa edição aqui, de capa dura, que tem uma gravura assim, ó, no início, a mesma tem no final do livro, e tem aqui um pouquinho sobre o autor aqui, sobre ele. E aí no final do livro, tem aqui a data que ele foi escrito. Essa história é de 1683. E nós acompanhamos aí a aventura da Moll Flanders, que é a personagem principal aqui dessa história. Aí tá, muito que eu tô lendo ali o livro e tal, aí eu fiquei com aquele estranhamento, mas já ouvi essa história em algum lugar, mas é parecida com alguma coisa que eu já vi. Aí eu lembrei da história do Cortiço, que tinha uma moça, acho que era Pombinha, o apelido da moça lá no Cortiço, que ela vivia lá naquele cortiço com as outras pessoas, mas ela almejava ser uma sinhazinha, ter uma vida melhor, e ela acabou caindo, né, numa emboscada e teve uma vida bem complicada, foi seduzida aí por umas situações complicadas lá na vida. Eu achei semelhante com essa história aqui, é que a Pombinha lá do cortiço, ela queria ser dama da sociedade. E a Moll Flanders aqui no início começa a falar também que o sonho dela era ser dama da sociedade e tal. E aí, além desse estranhamento de já ouvir em algum lugar essa história, eu lembrei que eu já tinha lido esse livro em algum momento aí da vida e não lembrava mais da história. Lembrei o começo, depois fui, né, continuei a seguir a leitura e o final não teve jeito de lembrar, tive que ler mesmo todo ele. Então é uma releitura esse livro aqui, há muito tempo que eu já li ele e não lembrava mais da história. Então nós acompanhamos aí a personagem principal, Moll Flanders, ela que vai narrando, vai contando o que aconteceu com ela. Então a mãe dela tinha sido uma ladra, tinha sido presa em Newgate e Old Bailey. Esses arquivos aí da prisão da mãe dela, que mais pra frente ela acabou indo parar nesse lugar também. Então a mãe dela foi presa porque roubou e acabou apelando para a situação de gravidez, que estava grávida dessa moça. E depois que a moça nasceu, essa menina nasceu, foi, né, o juizado da época, teve que determinar o que ia fazer com essa criança. E ela foi destinada, então, a um pensionato ali, com uma senhora pobre e tal, mas que cuidou dela. Cuidava dela, zelava por ela, mas viviam modestamente. E ela queria muito ser dama da sociedade, as pessoas achavam engraçado. Aí vinha as pessoas da alta sociedade ver a daminha da sociedade, davam dinheiro para ela, achavam graça em tudo aquilo. Aí as mulheres da alta sociedade vinham visitar ela, gostavam da companhia, gostavam que ela falava que queria ser a dama da sociedade, ajudavam com o dinheiro e tal. E uma dessas damas era até a mulher do prefeito. E aí lá pelas tantas, uma dessas damas aí da sociedade, uma dessas aí boas do dinheiro, resolveu pegar a Moll Flanders para ela e falar: não, vamos lá para casa, eu vou cuidar de você, eu vou te dar uma vida melhor. Até as outras senhoras que vinham visitar ela ficaram bravas que ela foi embora, né? E ela passou um tempo lá com essa senhora, com as filhas dessa senhora, gostaram dela e ela foi, fizeram acordo e foi morar com essa mulher aí. Aí essa mulher tinha filha, acho que uma filha, duas, tinha as filhas e tinha 2 filhos também. E ela vivia ali, só que ela vivia mais como uma criada do que alguém da família. Então ela ia aprendendo as coisas por tabela. As meninas aprendiam francês, elas aprendiam escutando. Elas aprendiam piano, ela também aprendia escutando pelos cantos, né? Ela era criada ali, mas na verdade excluída ao mesmo tempo. E aí tinha esses 2 irmãos aí. Em determinado momento que ela tá mais, né, que ela tá maiorzinha e tal, né, tá naquela juventude, um desses rapazes começa a se encantar por ela, e ele vai com aquele papinho, né, em volta dela, vai seduzindo ela, né, e faz 1001 promessas pra ela, e acaba convencendo ela de, né, ir às vias de fato ali com ele, começa a tratar ela até como uma prostituta, porque ele começa a dar um certo dinheiro ali pra ela, e fica vivendo naquela situação de amante com essa moça, né? Não, sem compromisso, né? Fazendo de conta que vai ter um compromisso e aquele migué todo. E aí ele resolve que não vai ter compromisso coisa nenhuma com ela, que vai viver daquele jeito lá. E nisso, o irmão dele também se encanta por ela.
se encanta com ela, acaba cortejando ela, tal. Esse irmão, então, seduziu a Malfanders, iludiu ela, conseguiu o que queria dela e depois empurrou ela pro colo lá do irmão dele, que estava apaixonado por ela e que quis realmente firmar um compromisso. E a família já estava meio assim com a situação, achando que tinha alguma coisa no ar, e de repente esse irmão vinha calhar para tampar toda a situação escandalosa que poderia, né, estourar ali na família, e ela acabou cedendo e casando com esse irmão, né? E ela achava assim horrível a situação que ela ficaria, porque o cunhado dela, que era amante dela, né, ela teria contato com esse rapaz e ela gostava dele, mas ele não estava aí, né? Ele usou, jogou fora e empurrou pro irmão. Ela casou com esse irmão dele. Foi uma pessoa que ela não amou. Ela não amava esse irmão desse rapaz, mas viveu um casamento bem. Teve 2 filhos com ele, só que ele morreu. E lá tá a Mal Flanders. Então, gente, depois dessa situação aqui, que já é uma desgraça em si só, é só desgraceira na vida dessa mulher. É cada desgraça, você vai lendo, não, agora vai, não, e agora não vai coisa nenhuma. Porque esse livro é de 1600 e quanto que eu falei? 1683. Casamento tido como uma coisa chamada negócios, né? Era para negócios, para você, mulher, poder ser alguma coisa na vida, você tinha que casar nessa época, né? Você não poderia ter uma profissão, se virar sozinha, você precisava de um marido que te sustentasse e que era assim que você, era dessa maneira que você conseguiria viver na sociedade dessa época, né? Então, ela tinha uma situação de ser pobre, então ela não tinha ainda o tal do bendito dote, né? Porque antigamente as mulheres tinham um dote, um valor. Então o marido casava, ainda ganhava um dinheiro, ganhava uma premiação em dinheiro para casar, né? E a mulher ficava lá cuidando da casa, dos filhos, e é isso. A vida era essa e o marido sustentando. E aqui não era diferente. Então, para a sobrevivência dessa mulher, ela precisava casar nessa época, né? Ainda nas sociedades aí de hoje, em outros países, casamento ainda é uma situação dessa de negócios, né? E aqui nessa época não é diferente. Só que é uma situação assim vital mesmo, de sobrevivência que a gente vai vendo no decorrer da história, o quanto que essa mulher pena e o que ela tem que fazer no futuro para poder sobreviver, já que os casamentos, porque vários casamentos que acontecem aqui não bastam, não, né? Enfim, vamos lá, seguindo a história sem dar tanto spoiler aí, porque vale muito a pena, é interessante a leitura, é triste, viu? É uma desgraceira, no final dá um alívio ali pra gente, mas coitada dessa mulher, quanto sofrimento que ela passou. Muito bem, casou, viveu com esse cara, o cara morreu, ficou 2 filhos. Os sogros pegaram essas 2 crianças. Lá estava ela de novo, solteira, sem filho, né? E o tanto de filho que ela tem nesse livro aqui, que vai se dispersando pelo mundo, gente do céu. Aí aquelas histórias de família que a gente escuta, que teve filho, que o filho é bastardo, que o filho sumiu, que o filho não sabe quem que é o pai, quem que é a mãe. Uma situação bem assim, sabe? Porque é filho pra tudo quanto é lado. Eram situações assim de sobrevivência, não tinha o que fazer, né? Lá tá ela solteira de novo, vai acontecer um segundo casamento, né? Ela conhece umas pessoas lá, que, enfim, ela é muito bonita, ela vai viver num ambiente lá mais humilde, né? E ela até passa uma situação assim mais de libertinagem aqui e tudo mais, até que ela casa de novo. Acontece então o segundo casamento e de novo desgraceira, não, o cara não morre, mas é um nó cego, deve pra todo mundo, tem que sair fugido, fica ela sozinha, desamparada, ele ainda fala, vou sumir o mundo pra ficar até melhor pra você, pra não ficar uma situação complicada pra você. Ela fica com os tecidos. O que tem de tecido que vale aqui, gente, dinheiro, é uma coisa de louco. Então, tecido valia muito dinheiro naquela época, e ela fica com esses tecidos aí para sobreviver e tudo mais. Lá vai Mal Flanders para um terceiro casamento. Acontece um terceiro casamento, tudo vai muito que bem. Aí, nesse momento, a gente pensa assim, nossa, agora vai, porque deu certo, eles se entrosam bem, se amam, né? Ela vai lá morar com ele tem a mãe junto, né? Aí a gente pensa, pô, a sogra agora, né? Complicação da sogra.
Ela se dá bem com a sogra até então ia morar na casinha separada, ela fala, não, venha morar comigo, porque ela não teve aquele contato com mãe, né? Então ela se apegou a essa sogra, se dava super bem, meu Deus, as mil maravilhas, agora vai, Mal Flanders, teve seus filhos, tá tudo maravilhoso. Aí, pra eu não dar tanto spoiler que acontece, esse terceiro casamento é uma desgraça sem tamanho. Porque Mal Flanders descobre uma situação complicada ali, difícil mesmo ali com essa família. E ela não pode mais estar com esse cara. E ela até então não consegue nem falar pra ele quando ele descobre como falar pra ele. Ela começa a evitar esse marido. Esse marido começa a achar que ela tá traindo ele, dá todo um conflito, ele adoece, ele ama muito ela, né? Ela tem que contar, é mais desgraça, ainda mais sofrimento para esse homem, para ela. Enfim, ela tem que se separar. Acontece uma situação inevitável, não tem como permanecer com esse cara e ela se separa e se separa do filho. Ela teve 2 filhos, um morreu, né? Ficou só um filho ali. Muito bem, então ela se separa drasticamente desse terceiro marido. Ela tem que ainda manter laços com aquela família, né? Tem um filho e tudo mais. Tem uma situação aí que eu não quero tanto spoiler do que é, mas ela mantém um certo laço ali com eles, né? Ele ainda ajuda ela, manda ali coisas de um navio para ela, que ela vai para Inglaterra e tudo mais, aí ele manda as mercadorias para ela sobreviver, vai ajudando ela e tal. Tem um enlace ali entre eles que não dá para desfazer, enfim, fica nessa situação ali. Mas eles não podem ficar juntos. E aí ela vai para um outro cara, o Cavaleiro de Bath, que é o outro capítulo lá. Que ela vira o que chamava de concubina, né? Que é tipo amante, o cara mantém ela lá, né? Casa, comida, roupa lavada, de vez em quando vai lá, né? E vai pra casa dele, pra família dele, enfim. Ela era amante de um cara lá, né? Tudo ia bem, teve um filho desse cara também. Ele sustentava ela, cuidava da criança, ela ficar com ela, né? Tal, ia pra casa. E aí, um belo dia, ele começou a se desligar dela também, até que cortou totalmente os laços, né? E não ia mais cuidar da criança, enfim. Bateu um arrependimento nele, porque ele esteve quase à beira da morte ali, e ele parou para se penitenciar e achar que ele estava fazendo muito errado tudo aquilo, e que ele ia ser uma nova pessoa. Então, ele cortou os laços com ela, com o filho, com tudo mais, de novo. Tá Mal Flanders desamparado. E com uma criança. Muito bem, Mal Flanders tinha que cuidar agora da sua vida, estava de novo sozinha no mundo, né, sem filhos, sem marido, sem nada. Foi cuidar aí do que tinha ainda de dinheiro, foi um funcionário do banco lá, que um certo momento ela teve contato, teve muita confiança nele, resolveu pedir ajuda com certos títulos que ela tinha, né, cuidar do dinheiro e tal. E aí ele indicou um outro funcionário para ajudar ela. Esse cara se encantou por ela, mas esse cara era casado. Abriu a real para ela: eu sou casado, mas a minha mulher não presta, me mete chifre à vontade e eu preciso me separar dela, é louca, desvarida, não sei o quê, e quero ficar com você. E vou cuidar de você e dos seus negócios, de você e tudo mais. E ela joga aquele pé atrás, né? Porque depois de tantos casamentos e envolvimentos, ela já tá bem experiente com cacos aí, com conversa mole de macho, né? Então ela ficou com o pezinho atrás, não, peraí, foi cozinhando esse funcionário aí, enquanto ela foi tentando novas coisas. Porque nesse inteirinho ali que ela tá cuidando dos negócios, ela tem uma amiga ali que diz que é irmã de um cara e que poderia dar certo o relacionamento deles. E essa moça cismou que ela é rica, e ela não é rica, ela tem um pouco de dinheiro ali, mas é pouca coisa. E essa moça cismou que ela é rica, fez todo um teatro, inventou toda uma história, conseguiu o casamento com esse irmão dela. Na verdade, esse irmão dela não era irmão coisa nenhuma, essa moça estava envolvida com ele, queriam aplicar um golpe nela lá. E o tiro saiu pela culatra porque ela falou: eu não tenho dinheiro, eu sou pobre e tudo mais. E o cara, mesmo assim, quis ficar com ela. Esse quarto marido ali que ficou com ela, né, e soube que ela não tinha realmente nada. Eles tiveram uns momentos juntos, aí ele chega num determinado momento e fala que vai ter que abandonar ela, que não acha justo, porque ele também é um pobre, ele não tem como fazer para sustentar. Esse quarto marido, então, né, não se separou propriamente dela, mas meio que abandonou, dando esperança de em algum momento voltar a ter contato com ela.
E aí se separaram dessa forma, né, não no papel, e ela estava grávida. E aí vai acontecer a situação do parto ali, e ela ainda tá cozinhando aquele funcionário público lá, aquele funcionário do banco, né, que ainda tá interessado nela, mandando cartas para ela, ela ainda tá cozinhando aquele futuro ali para acontecer, só que ela tá grávida. Então ela tá numa situação complicada agora porque ela tá grávida. Como é que ela vai lá, né, se apresentar pro cara e falar vamos casar e tá grávida de outro, né? E aí ela conhece uma senhora que os negócios dessa senhora estavam empenhados nessas situações aí de parteira, de dar um jeitinho quando essas mulheres não queriam estar com as crianças. Enfim, eram uns trambiques meio complicados, mas era o meio de sobrevivência dessa senhora ali. E ela tinha todos os meios, uns planos, tudo organizadinho, tipo, você vai deixar o seu filho com uma ama, em tal situação, vai pagar tanto, vai ficar tanto tempo, vai ter isso, vai ter aquilo, né? Então, ela recebia uma mensalidade e essas amas cuidavam dessas crianças, né? Eram umas mães de aluguel ali, mas já com a criança nascida, né? Não mãe de aluguel de barriga, mas mãe de aluguel que elas iam pagando para alguém sustentar e criar essas crianças aí. Que ela não queria que essa criança ficasse à beira da morte, uma situação de abandono, enfim. E ela teve contato com essa senhora, e essa senhora vai fazer parte aí da trajetória dela depois, um bom tanto, e vai ser companheira dela, e vai ser uma pessoa assim, tipo uma mãe para ela aí, em todo o decorrer dessa história aí, nebulosa. Mal Flanders então consegue se desvencilhar dessa situação do filho, né, vai muito que bem, volta lá pro cara como se nada tivesse acontecido, né, volta com esse funcionário ali do banco e casa com ele. Mal Flanders agora está no quinto marido, né? Ela conseguiu ficar com esse funcionário do banco, vivia uma vida modesta, nada de luxo, nada de riqueza, vivia-se muito bem. Só que esse funcionário, esse cara, acabou caindo numa situação complicada ali, perdeu muito dinheiro, se endividou, e aquela dívida ali acabou tomando por tanta tristeza, depressão, esse cara não conseguia se reerguer mais, entrou num fundo do poço tão grande e acabou falecendo. E ela tá de novo numa situação de desgraça, com duas crianças, sem dinheiro, ela tá assim na míngua e ela não tem para quem pedir socorro, não tem para onde fugir mais. Duas crianças em uma situação de miserabilidade tremenda. E aí, Mal Flanders começa a entrar onde? No mundo do crime. Ela começa a fazer ali seus primeiros roubos por sobrevivência, por desespero, por não ter saída. Então ela fala que ela é tomada por uma voz ali que fala para ela fazer determinadas situações, que ela entra num lugar, tem um embrulho, ela fala, vou pegar, pega esse embrulho, ela pega esse embrulho e sai. E começam os pequenos roubos. Aí começa por sobrevivência, vai indo, passa daqueles pequenos embrulhos e tecidos para relógios de ouro. E ela começa a se tornar uma profissional ali, é um crime organizado ali, a área de roubo que ela começa a exercer. Ela acaba tendo alguns parceiros ali no crime, em algumas situações. Muitos são pegos, vão para essa prisão ali de Newgate, que ela fala no início, que é o terror, né? O medo ali ela tem muito medo de parar naquele lugar. Aquela senhora que ajudou lá no parto a dar um despacho naquela criança, né? De dar para uma ama cuidar enquanto ela pagava ali uma pensão para essa criança ser sustentada, acaba ajudando a Mal Flanders, né? Acaba sendo ali a chefona ali dos crimes, aqui a coberta Mal Flanders, aqui dá as ideias também, muitas vezes, né? E elas têm um negócio juntas, né, ali. Então, essa senhora tinha, além dos negócios com os partos, esse tipo de coisa que fazia, né, ganhava dinheiro dessa forma, também tinha os trambiques que ela fazia, mas assim, ela fazia o trambique e ficava com o lucro todo para ela. Mas com a Mal Flanders, ela passa a ter um relacionamento tão assim, mãe e filha, parceira mesmo, que ela acaba dividindo esses lucros realmente ali, é uma coisa meio justa entre as duas, sabe? Nada de uma passar a perna na outra. Não, então ela traz os metais lá, a senhora derrete, vende a prata lá, que não é mais aquele objeto, vira outra coisa, vende e divide os lucros ali com a Mal Flanders. E assim elas vão e vai acobertando a Mal Flanders. E depois, mais pra frente, a gente vê essa lealdade da mulher que se segue por muito, muito tempo ali com a Mal Flanders. Ela sofre uma situação que a Mal Flanders passa ali como uma mãe mesmo, sabe, para ela.
Então, Mal Flanders quase cai ali na prisão por muitas e muitas situações. Tem um dado momento que essa senhora fala para ela se disfarçar de homem, até foi favorável em alguns sentidos, umas situações que ela passou, né? E os parceiros vão ser presos, enforcados, mortos e toda essa situação circulando ali por ela. E ela chega um momento da vida que tá bom, já tá uma quantidade legal de dinheiro, já dá para viver bem, que ela fazia as costuras, né? Tipo, ai, de dia eu sou costureira, de noite eu sou ladra, uma coisa assim. Né? Então ela fazia costuras, costura dava pouco dinheiro, vivia de uma forma muito simples, e aí o roubo era para complementar ali o sustento, para ajudar. E ela chegou numa situação, num patamar, que o dinheiro já era bastante, que ela conseguiria se sustentar super bem, conseguiria se aposentar até. Só que aquilo começou a se tornar muito viciante. Eu quero mais, eu conseguirei mais, isso e aquilo, aquilo outro. Em determinado momento ela vai parar nas garras lá da prisão, que ela tanto tinha medo. E aí, né, não vou contar tanto, porque já se aproxima quase do final do livro, mas a gente acompanha o que vai acontecer ali nessa prisão, ela fica aterrorizada de estar ali, essa mulher faz de tudo, essa senhora que ajudou ela faz de tudo para tentar tirar ela dali. Ela reencontra duas pessoas ali do passado que vão ser bem cruciais. Uma dessas pessoas vai fazer parte até lá no final da trajetória do livro, né, da história dela até o final lá, uma pessoa X. E uma outra pessoa Y, outra Z, que eu não vou falar ali para não dar tanto spoiler, também vai fazer parte, também vai ter uma aproximação que a gente fica, ai, que bom que conseguiu ter em meio a tanta dificuldade, em meio a coisas assim que a gente nem imagina, a situação dessa, ela conseguiu ter uma aproximação a essa pessoa, né, essa outra pessoa além da X, a Y ali com ela, e conseguiu lá no final ter um sossego, essa mulher. Ter assim, ai, agora eu vou sossegar, agora eu vou ter paz na minha vida, agora tudo vai ficar bem. E já, ai meu Deus, acabou o livro. A mulher conseguiu um socorro nos finalmente, não vai morrer nessa situação miserável, complicada que ela passou. Então, é isso. Foi isso a leitura e se seguiu toda essa história ali durante a prisão, as coisas que se desenrolaram ali, que foram acontecendo até chegar ao final. E a nossa heroína tem um final ali, digamos que feliz. Lá, finalmente, lá nas últimas páginas, a gente respira aliviado ali junto com a Mal Flanders. Essa foi a minha leitura, então, do mês de março. Gostei muito desse livro. É um livro bem antigão mesmo, né, de 1600, e aí fala até uma parte aqui da época que os Estados Unidos pertenciam ainda à Inglaterra, né, então eram as colônias da Inglaterra ainda, né, não tinha acontecido ainda as guerras, as revoluções, a independência americana, né, e pensar na situação da mulher, não só nesse tempo, mas ainda hoje, quantas mulheres passam por dificuldades extremas como essa de viver numa sociedade tão fechada, viver numa sociedade que você não tem saída, não tem meios para sobreviver, não tem o que fazer a não ser depender de um casamento. Porque aqui para ela o casamento era um meio de negócio para sobrevivência mesmo, para viver. E apesar de triste a trajetória dessa pessoa, né, ela conseguiu no final ficar bem. Então é tanta desgraça que a gente acompanha com essa mulher, tanta coisa que poderia derrubar essa mulher no fundo do poço, ela conseguiu ressurgir como uma fênix ali no meio de tudo aquilo, porque foram situações traumáticas, tenebrosas, situações que a gente nem imagina passar por aquilo que ela passou, uma situação ali que é assim complicada demais. E ela sobreviveu a tudo isso, ela se reergueu, se reinventou, se arriscou, né? Foi aí pro mundo do crime como uma saída pra miséria mesmo, pro sufoco. É um extremo de não tenho o que fazer, não tenho a quem pedir socorro, não tenho uma mãe, um pai, um parente, não tenho ninguém mais nesse mundo. Sou mulher, não posso me virar sozinha nesse mundo, preciso. Então a saída foi o roubo, a saída foi a criminalidade, que nem essa senhora que ajudava ela. A saída dessa senhora era ser trambiqueira, era assim que ela poderia sobreviver naquela sociedade, naquele meio, né? E tantas desgraças, casamentos malfadados, né? Casamentos
que não deram certo, maridos que morreram, filhos perdidos. Quantos filhos que essa mulher perdeu durante toda essa trajetória, né? Tanto de morte mesmo, crianças que morreram, como perder pessoas pela vida. Em quantos casos a gente escuta, ai, não sei quem é minha mãe, quem foi meu pai. E aqui tá essas perdas, né, que aconteceram. E essa mulher se reergueu, se reinventou e foi, e pelos meios escusos aí conseguiu se reerguer, conseguiu aí ser vitoriosa no final de toda essa história. Essa foi então a minha leitura do mês de março. Agora em abril já estou lendo o próximo livro dos 12 livros para 2022 e no finalzinho do mês eu posto aqui para vocês qual foi essa leitura. Espero muito que vocês estejam gostando dos vídeos. Até o próximo e tchau!